Uma das coisas que eu sinto que, infelizmente, a sociedade está muito doente, é certo. Existe muita falta de empatia e falta de amor. E só o amor salva. E eu noto que, felizmente, cada vez menos, mas existem muitas pessoas que aparecem na minha vida, que eu noto que elas querem pouco para a vida, contentam-se com o pouco. Isto não tem nada a ver com humildade. Nós podemos ser gratos pelo pouco, mas se surgir isto na vida, pensar em grande. Na vida é o nome lá que eu chamei. E às vezes as pessoas não queriam algo delas, um legado, porque elas se mantêm muito fiéis aos traumas, às crenças, às dúvidas, aos receios e à pequenez como pensam. Mas Jesus não quer que nós sejamos pequenos. Aliás, Jesus quer que nós sejamos ricos no espírito. Como é que acham que Ele quer que nós sejamos pequenos na mentalidade? Ele quer-nos grandes, a brilhar. E podemos ser grandes e ser humildes à mesma. E eu noto que realmente as pessoas pensam pequeno, acham que a vida é sofrer, que não merecem mais, que é só aquela roda constante de trabalhar, pagar contas e o ciclo repete-se. Não vivem, não exploram, não saem da zona de conforto. Estão sempre no loop. E noto que também muita gente está preso e fiel às redes sociais, às aparências e pouco a eles mesmos. Estão focados em consumir o que o outro faz, em consumir o que o outro tem. Mais um conteúdo, mais outro, mais outro. E depois, quase aqui como num loop de desejo, dizem: quem me dera ter esta casa. Já viste a casa que ela tem? Quem me dera ser, sei lá, magra como ela. Quem me dera ter esta sala. Já viste tão linda? E depois eu pergunto e penso várias coisas. Uma delas é: ok, e tu fazes alguma coisa para teres? Há pessoas que fazem e vão sempre conseguir, atenção. É aquelas pessoas que sonham alto, uma vida inteira. E nunca têm. Há pessoas que têm e dizem: um dia ia ter aquilo, um dia ia ter um carro. Este carro um dia ia ter, um dia. Até que este um dia se transforma-se numa vida inteira. E perdemos a vida, os sonhos e nós mesmos. Há muita gente que diz: ei, aquele ganhou milhões, se eu ganhasse 1 milhão, ui. E depois eu pergunto: e já vais ganhar milhões? Não. Então como é que quer ganhar? Parece que estamos aqui nesta discórdia constante entre queremos, mas ao mesmo tempo não fazemos, porque se calhar sentimos que não merecemos ter o melhor da vida. É isso? E ao mesmo tempo consumimos o outro, o que o outro faz, o que o outro tem, e massacramos-nos porque não temos o que o outro tem e gostávamos de ter. Muita gente comete esse erro. Graça.
Também eu fiz, atenção. E às vezes também vou fazer. De estar nas redes sociais, consumir o que o outro faz. Mas também, a verdade é que também dá-me ideias para conteúdos. Mas também é uma coisa que. E por isso é que muita gente, se vocês repararem, e se tiveres esta curiosidade, vocês vão reparar, se calhar, cada vez mais pessoas que estão a dizer, principalmente quem cria conteúdo, que vai deixar as redes sociais, o Instagram, durante o tempo, porque está a fazer mal para a sanidade mental. E porquê? Porque se comparam, consomem o que o outro tem, entram neste loop de querer ter o que o outro tem, mas não o faz, menospreza-se a si mesmo. Isto pode levar por muitos caminhos, obviamente. Crucifica-se, fica triste, vai abaixo, num loop. Então, eu por acaso agora tenho mais esse filtro. E Deus, quando nos diz para afastarmos do ruído externo, é para nós criarmos. Nós queremos poucas coisas nossas. Ele só quer. E se tu pensares, se calhar tens algum talento, algum dom, algo que tu sintes que realmente tem jeito para aquilo. Eu tenho alguns. Tenho de escrever os poemas, porque aquilo é canalizado. Mas também não vou mentir. Eu escrevo alguns temas, ou seja, tenho um poema. Eu vou escrever algumas palavras, algumas frases e tudo mais, só que eu não sou muito boa de. Também não podemos ser boas e tudo. Eu sou muito boa em ter ideias, mas em coordenar as ideias é uma desorganização total, porque também sou organizada. Então, eu peço ajuda ao ChatGPT para me ajudar. Então, eu peço ajuda ao ChatGPT para me ajudar a orientar e tornar aquilo uma estrutura bonita. Mas também uma coisa muito engraçada, que uma vez cheguei a fazer aqui e-mails marketing para uma agência de viagens, eu fazia tudo de raiz. Na altura ainda não havia ChatGPT nem nada. Então, como podem ver, já sou criativa por natureza, imagina, criativa. E depois ainda canalizo, dá pano para mangas. E é isso, realmente, que eu percebi realmente que tinha esse talento. Eu poderia ter dito, ok, talento, mas agora não tenho tempo, não tenho oportunidade para isso. Certo? Será que não tens tempo? Ou fixe que não tens tempo? Vai lá ver quanto tempo é que tu passas, se calhar, a fazer scroll no Instagram. Quanto tempo é que tu passas, por exemplo, a ver vídeos no YouTube? Quanto tempo é que passas a fazer outras coisas desnecessárias que não te levam a criar o futuro que tu queres? Porque quando nós temos prioridades na nossa vida, nós definimos e nós vamos. É tal e qual como um casamento. Imagina, vocês vão casar. De repente vão começar a planear o casamento. Arranjam tempo para planear. É o vestido, é o catering, é o espaço, é a decoração. Arranjam tempo para planear. Um bocadinho cada dia e pronto. Tem o plano. Porque é uma prioridade. Então é muito isso, é esta ideia realmente de que nós temos talentos e dons e porquê é que não criamos algo nosso? Aos pouquinhos. Não sei se vocês conhecem aquela música Where is my husband? Da Raby. Mas isto é um dos exemplos, mas basicamente em 2021, há bocado eu estive a ver um vídeo no Instagram que lá está, outra coisa, bem. Mas estive a ver um vídeo de 2021 que é dela, que estava com imensas músicas para lançar, mas não estava a ter editor, estava a ser rejeitada. E eu achei o quê? Um sucesso. Porquê? Porque mesmo não tendo um caminho, arriscou, persistiu e alcançou. O que eu estava a dizer? Eu tenho que ter uma premissa aqui na minha vida que é a seguinte.
há muita gente que diz que a internet não ensina nada, mas ensina muito bem. Ensina muito bem. Ensina muito se procurarmos a informação certa. Então eu tento também que no meu Instagram apareçam respostas para mim e que apareça conteúdo interessante. Por exemplo, aqueles memes ou... Também é bom para rir, mas coisas que tipo, não têm assunto, não me interessa. Nem tão pouco fofocas. Então, lá está. E tantos outros exemplos de pessoas que têm dons, talentos inatos, que foram dados e que podem e devem trabalhar neles. Estes dos poemas, por exemplo, é muito inato, porque o meu avô também era muito criativo. Pois. O meu avô, ele tinha uma câmara que filmava em VHS. Então ele estava sempre a filmar. Ele tinha muito jeito, eu gostava muito. E ele também era muito para a frente, no tempo e na vida. No tempo e na vida, sim. Então foi dele que eu adquiri esta criatividade. Porque na minha família acho que não há ninguém assim muito criativo. Assim, ligação direta. Então o meu avô é muito criativo. Era. Então os poemas é algo que eu canalizo. Por exemplo, os títulos e os temas para os livros eu utilizo com base em mim própria, na minha história. Os meus conteúdos do Instagram também canalizo muitas vezes. Vem tipo do nada ideias muito diferentes. Mas lá está. Quando nós nos começamos a conhecer, nós percebemos que temos tantos talentos e dons. E é um pecado e desperdício não os usarmos. Porque se a outra pessoa não tem, porque que achas que tu é que tens? Sim, há por obras do Espírito Santo, mas foi dado só por acaso? Não. É para tu continuares. Há pessoas que tipo, que nascem não. Há pessoas que mesmo se sentem aulas de canto, cantam muito bem. Há pessoas que nunca tiveram aulas de pintura e desenham muito bem, pintam muito bem. Há pessoas que tantos outros talentos que há. E então está na hora nós criarmos algo nosso, pararmos de consumir o que é do outro, para nos autodestruir, porque começamos a pensar porque é que o outro tem e nós não temos, e criamos algo nosso. Então é algo que também tenho que nada a fazer, que é realmente consumir menos, ou o interessante, e depois criar mais coisas para mim. Tenho andado aqui a fazer poemas, tenho andado aqui a fazer as orações, e eu digo-vos, deu um trabalhão desgraçado ter que fazer estes vídeos todos. Mas tinha que o fazer. Não por mim. Porque eu não estou à espera de aplausos, nem... Porque também não tenho muitos por cento de comentários no meu vídeos ainda, nem nada disso. Eu não estou à espera disso. A mim o que me interessa é que esta mensagem chegue à pessoa certa e que ela ouça. E diga, obrigada. Eu já partilhei isto mais uma vez. No ano passado, eu conheci uma pessoa e ela estava muito mal psicologicamente. E eu consigo, lá está, ter aqui alguns dons psíquicos. E consigo, às vezes, ter aqui um pouco de telepatia e notar o que as pessoas sentem. E ela estava mesmo mal. E eu senti necessidade de lhe agarrar a mão. Mesmo estando também muito mal. Porque eu posso estar muito mal. Mas se a outra pessoa ela também está mal, eu vejo forças para lá estar. Até por onde é. Porque eu não gosto de ver as pessoas mal.
mas também durante muito tempo não me permiti mostrar que estava mal, porque eu não gosto de preocupar as pessoas. Isto é muitas nuances. Hoje eu falo muito chique. Então eu senti a necessidade de agarrar na mão e dizer: vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. No passado disseram muitas vezes isso. Vai correr tudo bem. Tu não vais ficar sempre assim. O pior vai passar. Mas eu descartava aquilo. Apesar de ser uma mensagem, descartava. E achava, sim. Vai correr tudo bem, como sou muito a afogar. E eu agora olho e essas palavras mexem mesmo. Vai correr tudo bem. Bem, correu. E era também uma coisa que eu tinha aquela dificuldade que era chorar em público. E depois estava a dizer que ela estava agarrando na mão, a pessoa disse: vai correr tudo bem. E ela agarrou-me na mão e disse: obrigada, meu amor. Sem me conhecer, de lado nenhum. Eu só disse 3 palavras. Não, 4. Correto, bem, 4. E lá está. Falta-nos sairmos mais um bocadinho do nosso mundo. Corriqueiro, cotidiano. Para criarmos algo diferente e para ajudar as pessoas. Porque lá está, estes vídeos não é sobre mim. Essas palavras não eram sobre mim. Era sobre o que ela precisava. E eu tinha que passar por isto tudo. Tinha que viver o inferno para eu hoje conseguir dar-vos uma palavra de alento, porque já lá estive. Eu consegui transformar a dor em amor. Eu consegui transformar, lá está, a dor mesmo em amor, porque eu peguei nela, misturei. Ela deixou de ter importância e peguei nisso e trouxe uma lição para as pessoas. Uma luz. E eu tento todos os dias ser 1% melhor, sempre. Por mim, mas não só. Especialmente por Deus. Porque eu sei que a minha missão de vida é muito maior do que eu. Eu sou só um veículo. E tento também, lá está, ser sempre 1% melhor todos os dias para vos inspirar genuinamente. Porque eu quero que vocês percebam que se eu conseguir qualquer coisa, vocês conseguem tudo. Há pessoas que muitas vezes nunca tiveram as limitações que eu tive, psicológicas. E às vezes incomodava-me quando elas diziam: não consigo, nem vou deitar. E eu: como assim? Tu não tens ansiedade, depressão e tu não tentas? E eu que tive isso tudo, tive que ir mesmo obrigado. É quase como se fosse, às vezes sentia uma dor aqui no peito, no sentido de: eu sou obrigada a ir. E tu, que não tens essas limitações, nem sequer tentas. Então é esta ideia muito de realmente a vida é sobre construir um legado. E Deus não quer que nós sejamos perfeitos, mas também não quer que nós consumamos a vida dos outros. Que nos critiquemos, que nos deitemos abaixo.
Ele quer. Porque afinal trata-se da nossa vida, não do outro. O que interessa que nós guardemos na nossa vida informações sobre a vida do outro? Informações não relevantes. Qual é que é o carro que ele tem? Onde é que vive? Qual é que é a casa dele? Qual é que é a cor da toalha que ele utiliza? A cor dos sofás? Qual é que é a consola de jogos que ele tem? O computador? O que é que isso interessa para a nossa vida? Sinceramente. Pode-nos interessar no sentido, olha, ficava bem esse sofá aqui na casa, vou fazer para ter esse sofá. Vou criar um quadro, um bicho de bordo, para ficar bonito aqui, para manifestar e tudo mais. Mas isso é a utilizar a comparação e o consumir de forma proativa, benéfica. Faz com que nós criemos algo para nós. Só que muitas vezes nós estamos tão consumados por consumir, que ela derrubte, acho que é derrubte. Por outras palavras muito chiques, mais por já não há palavras chiques mais. Palavras chiques ainda vai, palavras chiques mais já é mais complicado, mais complexo. Corrói a nossa mente de tal forma que faz com que nós não avancemos. Estagnamos, porque comparamos, vamos abaixo. E não nos leva a lado nenhum. Se calhar até leva, mas não para o lado que nós queremos. Agora vai ser o São Marcos. As parábolas. 4, versículo 11. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo se propõe por palavras. Para que olhar olhe e não veja. Olhar ouço e não compare. Compreendo. Não mordas converter-se e ser perdoados. Deus fala-nos muito em metáforas e comparações, em lições de vida. Para que Ele perceba, depois que nós percebamos. Aliás, a Bíblia é manual de instruções, digamos assim. Para que nós percebamos com o poder das palavras, das metáforas, como é que elas se aplicam na nossa vida. E há tantas. O grão que germina, a mostarda, que é a semente mais pequena no mundo da categoria das sementes, e é aquela que dá sombra para os pássaros, para as aves. Agora tu disse, vê, eu agora estou aqui a analisar. E depois uma coisa muito interessante. Eu hoje fui para ir à neve, não havia neve entretanto. E uma coisa, se vocês repararem, quando vocês descansam, vocês estão despertos, com energias renovadas. Isso faz com que consigam pensar melhor, ter mais clareza, canalizar melhor, ter ideias, visão. E agora estava aqui a ver uma ideia, uma mensagem muito interessante, que é: vocês sabiam que as abelhas não estão preparadas fisicamente para voar? É impossível, segundo a NASA. É impossível. Olha que eu vi isto no Instagram. Como vê, as redes sociais são boas também. Usadas com moderação e como deve ser, para aumentar o nosso conhecimento e não aumentar o nosso. E não prejudicar a nossa sanidade mental. Cuidado a dizer, segundo a NASA, é impossível as abelhas voarem. É impossível. Apesar de elas terem asas, o que é que acontece? Acho que as asas são pesadas demais, ou assim, uma coisa assim.
Então é impossível na prática elas voarem. Impossível. E vocês agora pensam, impossível, como assim elas voam? Sabem porquê? Porque elas não sabem que é impossível voar. O ser humano é o único capaz de pensar racionalmente. Mas muitas vezes é o pensar que nos destrói. Porque nos impede de ir além, de ver. Olha, para quem não conhece o mistério do Reino de Deus, para que olhem e não vejam. Então, quando nós começamos a ver com os olhos aqui, o coração daqui, os ouvidos daqui, torna-se diferente. A mente já não tem capacidade de nos destruir, impulsiona. Ele torna-se o pastor e a mente o que obedece e não o contrário. Então, lá está. As abelhas é impossível elas voar, impossível. Elas voam mesmo assim. Porque não têm a capacidade de saber que é impossível. E o impossível só é impossível até nós tentarmos. Há um filme muito interessante que eu vi que é sobre um homem que eu não me lembro o nome do filme. Acho que é Montanha e 6 meses, uma coisa assim. Que ele escalou todas as maiores montanhas do mundo, as principais, em 6 meses. 6 meses. Para o fazer, para uma pessoa escalar essas mesmas montanhas, foi dito que era humanamente, reparem nisto, humanamente impossível fazer em 6 meses. É impossível. Disseram, o mínimo, acho que era, rapaz, não me lembro bem, entre 12 a 3 anos, acho que coisa assim. Mas 12 a 3 anos é muito. 12 meses. Porque eram muitas montanhas, não sabe? Everest e tudo mais. São montanhas muito altas e é preciso uma preparação física estrondosa. E 3 anos é muito, não sei, 3 anos. Não me lembro bem. E basicamente disseram que era impossível. Impossível ele fazer entre 6 meses. 6 meses ou 3, não me lembro. Mas menos do que 12. Prontos, 3 a 6 meses. É impossível. Nunca ninguém fez. Era impossível. E durante esse processo, essas mesmas tentativas, aliás, o tempo ia encurtando, e aconteceu que no meio desses 6 meses a mãe dele teve um problema qualquer de saúde, então ele ainda teve que adiar mais a preparação e a escalada, então ainda foram menos dias. E ele esforçou-se muito, 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 muito. Chegava acho que a acordar, se não me engano, madrugada, e correr com pesos aqui nas costas, muitos quilómetros. Foi um treino muito intenso. E sabe o que é que aconteceu? O impossível tornou-se possível. Ele conseguiu em 6 meses escalar essas montanhas e acho que ainda escalou outra. Porque ele tinha muita resistência. E depois acho que ainda teve uns problemas de saúde pelo meio, se não me lembro. Se não me recordo. E a verdade é que o impossível só é feito. Aliás, o impossível só é impossível ter ser feito. E para os comuns
aquilo parecia impossível. Mas para ele não era, porque ele já tinha a certeza que conseguia. E acho que aquilo que nós sentimos muitas vezes é diferente, porque ele não consegue ver com os nossos olhos. Só os que estão a morrer nem conseguem. Então, e Deus tem uma grande proeza. Deus, epá, Ele consegue fazer o impossível acontecer. O impossível. Epá, já vou fazer aqui 27 minutos de tempo. Mas é muito esta visão que eu vos quero dar de realmente o impossível só é impossível ter sido feito. E torna-se possível para todos os outros que achavam que era impossível. Mas para nós era sempre possível. Ele até fez um filme e agora dá palestras sobre isso mesmo. Então, Senhor, para acabar este vídeo, que eu assisto este vídeo perceba que nada é impossível perante os teus olhos, perante o poder que existe na tua mão. Que tu só pedes que nós queremos que demos o primeiro passo. O primeiro passo. Vocês não conseguem ver o resultado e o caminho porque vocês não têm os meus olhos. Vocês têm os olhos dos comuns. O que eu vos dei é uma parte do caminho. A outra será revelada quando lá estiveres. E quando lá chegares, vais ver que o caminho sempre esteve diante dos teus olhos e que foste tu que o fizeste.